Bom, vamos para o método 2 agora. Então, o método 2 consiste em analisar os coeficientes da equação. Tá? Vamos começar aqui. A equação geral da circunferência ax² mais by² mais cxy mais dx mais ey mais f igual a zero. Nós vamos dividir ambos os lados da equação por a. Então, divide todos os termos por a. Evidente que 0 dividido por a vai dar zero, então desse lado fica zero. Dividindo tudo por a, nós vamos ficar com x² mais b sobre ay² mais c sobre axy mais d sobre ax mais e sobre ay mais f sobre a igual a zero. Tá? Comparando a equação geral da circunferência com essa expressão aqui, nós temos o seguinte, ó, 1, ok. Esse b com a aqui, tá, tem que ser 1 também. Tá? Ou seja, eu já tenho aqui b com a tem que ser igual a 1, ou seja, passando o a multiplicando, eu tenho que o a e o b tem que ser iguais. Tá? Ou seja, o primeiro termo com o segundo tem que ser iguais. Tem que ser sempre 1, ou sempre 2, ou sempre 3, ou sempre qualquer outro valor, desde que sejam iguais. Tá? Diferente de zero. Não pode ser zero, porque daí não é circunferência. Tudo bem? O termo c sobre axy, ele não pode existir. Tá? Não existe esse termo xy, esse termo que tem o x e o y multiplicados. Logo, c sobre a tem que ser zero. Tá? Então, c igual a zero. Não há termo xy. Então, para ser circunferência, não pode haver o termo xy. O termo d sobre a, x, d sobre a tem que ser igual a menos 2x do centro. Tá? Ok, então tá aqui. Ou seja, passando menos 2 lá, dividindo, nós vamos ter que o x do centro é menos d sobre 2a. A mesma coisa ocorre com e sobre a. E sobre a, y, né, tem que ser igual a menos 2y do centro. Nós chegamos na mesma expressão aqui. Tá certo? E sobre a é igual a menos 2y, passo menos 2 dividindo, nós teremos menos e sobre 2a. E, finalmente, f sobre a tem que ser igual a tudo isso aqui, que seria o termo independente. Certo? Então, desenvolvendo um pouco isso aqui, certo? Nós vamos chegar numa formulinha que é a fórmula do raio. Só que a gente já sabe, então, que para existir o raio, né, dentro do radical não pode ser negativo, não existe raiz quadrada de um número negativo. Aqui embaixo, onde eu circulei, sempre será positivo, pois é ao quadrado. Agora, essa parte de cima aqui, ela tem que ser positiva também. Tá? Tudo isso aqui tem que ser positivo. Então, só vai existir circunferência se d² mais e² menos 4af for maior do que zero. Isso aqui é um critério para existir circunferência. Tá? Se a equação obedece esta relação aqui e obedece esta aqui e esta primeira, ela vai ser uma circunferência. Ok? Então, aí, para encontrar o x do centro, a gente vai utilizar essas duas expressões, tá? E esta fórmula do raio aqui, certo? Então, são essas relações que deverão ser satisfeitas para determinar se uma equação é realmente a equação de uma circunferência. Em caso afirmativo, elas servirão também para determinar as coordenadas do centro e a medida do raio. Exemplo 3. Para verificar se a equação x² mais y² mais 8x menos 6y menos 11 igual a zero representa uma circunferência e qual é ela, devemos testar as 5 condições. Tá? Então, vamos começar aqui. Primeira condição, importante para ela ser uma circunferência. O A tem que ser igual ao B. Isso ocorre? Sim, ocorre. O A é 1, o A é o que multiplica o x², é 1, e o B é o que multiplica o y², que é 1 também. Diferente de zero, né? Ou seja, ok, satisfez a primeira propriedade, né? Ok, a primeira condição. Segunda condição, o C tem que ser zero, ou seja, não pode existir o termo xy. Nós temos aqui na equação geral da circunferência o termo x vezes y? Não tem. Ou seja, esta condição C igual a zero está
satisfeita. Terceira condição, nesta ordem que eu estou fazendo para vocês, tá, pessoal? D quadrado mais E quadrado menos 4 vezes o A vezes o F tem que ser maior do que zero. Vamos ver se essa condição satisfaz. O D é 8. Então eu vou ficar com 8 ao quadrado mais o E, que é menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o F, que é menos 11. Isso tem que ser maior do que zero. Vamos ver se é. 8 ao quadrado, 64. 6 ao quadrado, menos 6 ao quadrado, 36. Mais 44. Tá? Ou seja, uma soma de números positivos, né, vai dar um número positivo. No caso aqui vai dar 144, que é maior do que zero. Então, ok, está satisfeita as três principais condições. Agora, a quarta condição, então, é existir o centro. E o centro a gente já sabe calcular. Então, o x do centro. O x do centro é menos d sobre 2a. Vai ser igual. O d, gente, o d vale 8. Ok? Então, nós teremos menos 8 sobre 2 vezes o a. O x do centro vai valer menos 4. E o y do centro? O y do centro é menos e sobre 2a. Vamos lá ver quem é o e. O e vale menos 6. Então, nós vamos ficar com menos 6, vai dar 6 positivo, sobre 2 vezes o a, que o a é 1, então 6 dividido por 2, 3. Então, nós temos que o centro existe e é menos 4 e 3.